Rapaziada, chegando aqui agora, depois das manifestações pela morte e execução da vereadora Marielle Franco ali no centro do Rio, que juntaram milhares de pessoas. Eu não vi as fotos aéreas, mas com certeza entre 80 e 100 mil pessoas ali. As ruas completamente tomadas agora no final da tarde, início da noite, 1º de março, Rio Branco, Cinelândia, tudo lotado. E muita gente indignada, muita gente triste, muita gente chorando e muita gente lamentando algumas coisas que tem visto em redes sociais e que infelizmente eu não tive tempo de parar para ver, mas a gente já sabe mais ou menos do que se trata. A gente debochando da morte da Marielle, né? Uma vereadora que nunca teve nada que a desabonasse, muito pelo contrário, uma vereadora que sempre lutou toda a sua vida, não apenas a vida política, que é muito recente, mas toda a sua vida pessoal, contra as desigualdades, em favor dos menos favorecidos, em favor de um mundo mais justo. E depois de eleita vereadora no ano passado, sempre esteve ali na linha de frente contra as máfias, muitas máfias que temos na cidade do Rio de Janeiro, né? E acabou morta ontem de uma forma brutal. E a gente vê gente fazendo piada em relação aos direitos humanos. Eu vi recentemente um texto publicado no Extra Online, no jornal Extra, que teve que desenhar, né, para essas pessoas, explicando o que são direitos humanos. Um negócio impressionante. 70 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, referência em todos os países, a gente tem que explicar ainda no Brasil, para a gente letrada, o que são direitos humanos. A gente explica sempre, né? Não tem jeito, o papel é explicar. Mas tinha outro deboche que eu vi que as pessoas estavam muito tristes em relação a piadas que estão fazendo. Esses assassinos também são vítimas da sociedade. Ora, óbvio que são, né? Óbvio que são vítimas da sociedade. Diferentemente de outras, em outra medida, né? Em relação a outras vítimas. Que são as que costumam ser colocadas assim, aquelas vítimas que trombadinhas, assassinos, normalmente pobres, de favela, que cometem crimes grandes ou pequenos, roubo seguido de morte, pequenos delitos, grandes delitos, assassinatos, enfim. E as pessoas não entendem porque são chamadas de vítimas da sociedade. Bom, em certa medida, todos nós somos vítimas da sociedade, né? Nós somos produto do meio em que vivemos. Meio, este é a sociedade, as pessoas que nos cercam. E essas pessoas, estes criminosos dos quais se falam, são chamados vítimas da sociedade, comumente chamados, normalmente não tiveram nem sequer um parto digno, né? Nunca tiveram um parto digno, nunca tiveram educação digna, nunca tiveram saúde digna, nunca tiveram uma moradia digna, nem eles nem seus pais, nunca tiveram uma criação decente, nunca tiveram uma alimentação decente, ou seja, nunca tiveram acesso a nada. Se você não consegue entender isso como vítima da sociedade, olha, complicado, né? Muito complicado. E os assassinos da Marielle são vítimas também? Ora, claro que são, em outra medida, como eu falei agora há pouco. A gente não sabe quem são os assassinos ainda, mas a gente pode supor. Assim, a própria Polícia Civil já supõe quem sejam, né? Grupos de extermínio, que normalmente são formados por policiais ou ex-policiais. E ainda que não sejam, são pessoas que normalmente tiveram acesso básico às coisas mais, com perdão da redundância, básicas para a formação do ser humano. Pessoas que tiveram acesso a estudo, tiveram acesso à educação, tiveram acesso à alimentação, tiveram acesso à moradia, tiveram acesso ao transporte, tiveram acesso a lazer. Ou seja, a sociedade nesse sentido não os vitimou. Por mais que a educação e a saúde pública no Brasil não sejam das melhores, muito pelo contrário, normalmente este tipo de criminoso que matou a Marielle teve acesso a tudo isso, diferentemente daqueles outros que nós falamos agora há pouco. Mas são vítimas da sociedade também, porque vivem no nosso meio. Eles não vieram de Marte, eles vivem no nosso meio, um meio que atualmente reproduz
essa ideia de que bandido bom é bandido morto, direito humano para humano direito humano não serve para nada. Isso é uma imbecilidade, né? Isso é uma imbecilidade. Assim, e isso reflete no comportamento desse tipo de gente. Assim, se você fala isso assim, por desinformação, é lamentável, né? Porque é importante que você se informe a esse respeito. Para parar de falar esse tipo de bobagem. Agora, pior é quem faz isso com informação, faz por falta de caráter mesmo, não é por falta de informação. Falta de caráter. E você que também produz essa violência, não tenha dúvida disso. Você é um débil mental, você não tem outra palavra para dizer, você é mau caráter. A pessoa que repete isso sabendo, tendo informação, é mau caráter. Aqui não tem informação, é um desinformado, é um infeliz desinformado também vítima da sociedade. Mas você que tem informação é você que produz a violência da sociedade. Tem que dormir com isso aí, bicho. Tem que dormir com isso aí. Você é mau caráter, não tem outra palavra.